E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje eu trouxe uma imagem intrigante para você ver que talvez você já tenha se deparado com ela. Você já ouviu falar nas plantas zumbis, que são aquelas plantas que começam a utilizar elas mesmas para formar outras plantas que saem de dentro dela, destruindo a planta mãe? Na verdade, parece mais um Alien versus Predador, né, do que uma planta zumbi. O que está acontecendo nesse fenômeno da foto aí que a gente observou? Por que acontece isso e por que uma planta começa a se formar destruindo a outra? É isso que você vai aprender e entender no vídeo de hoje. Então, depois da vinheta, confere aí. Então, vamos lá. O que está acontecendo com essas plantas? E nós temos mais exemplos que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês. Esse processo que acontece nesse momento em que parece que a planta está usando a própria planta para formar uma nova planta e o negócio parece que não tem fim, né? Que parece que essas plantas estão realmente virando zumbis, é um fenômeno chamado de viviparidade. Você já deve ter se deparado com esse termo quando a gente estuda os animais. O que são animais vivíparos? São aqueles que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Então, você é um vivíparo, né? Porque nós nos desenvolvemos dentro da placenta da nossa mãe, dentro do corpo da nossa mãe. Nós temos alguns organismos, peixes, répteis, insetos, que acabam tendo um tipo de desenvolvimento chamado de viviparidade também, não só os seres humanos. Tá? A viviparidade é diferente de quem coloca ovos, que aí seriam os ovíparos, e também dos ovovivíparos, né? Que é como se a fêmea ali, o animal, ficasse grávido de um ovo, certo? Então, você já estudou a viviparidade nos animais, com certeza já deve ter ouvido falar. Porém, como que funciona essa viviparidade nos vegetais? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aí nesse caso dessas fotos que a gente colocou aí no começo. Nós temos um organismo utilizando ali a própria planta mãe para poder se desenvolver. E essa viviparidade que acontece nos vegetais, ela é um desenvolvimento atípico, ela é um desenvolvimento fora do período, né? Na verdade, ela é precoce, não deveria estar acontecendo nesse momento. No entanto, o vegetal utiliza as reservas da planta para poder se desenvolver dentro dela mesmo. Então, isso daí acontece quando é o padrão anormal de desenvolvimento, tá, gente? Mas seria o que, então? A semente que começa a se desenvolver dentro dos próprios pais, que seria aí a fruta, no caso, ou o fruto, né? Pensando aí no caso do tomate, tá? Essa semente, ela rompe o seu revestimento, então, primeiro, e em seguida ela sai da pele ou da casca da fruta ali, enquanto ela ainda está ligada com a planta mãe. Essa condição, então, dá geralmente para a planta afetada uma aparência assustadora, por isso, então, é que acaba surgindo esse nome de planta zumbi. Então, no reino vegetal, a viviparidade é um desenvolvimento prematuro, em que a semente começa a germinar dentro ali, né, do corpo da própria mãe, antes mesmo dela amadurecer. Esse fenômeno é um fenômeno relativamente comum da gente observar em espigas de milho, em tomate, como esse aí da foto que você está vendo agora, em pimentões, peras, maçãs, algumas frutas cítricas e até algumas plantas que acabam crescendo em manguezais. Tem o morango também aí, vou colocar para vocês. Existe um exemplo de girassol também, que eu consegui achar uma foto aí de um girassol crescendo dentro da inflorescência do girassol. E esse processo de viviparidade acontece basicamente porque as plantas possuem um hormônio que impede a germinação dessas sementes. E quando a fruta morre ou essas sementes são removidas, ela não fica mais exposta, então, a esse componente natural e ela pode germinar livremente. Você já pode ter visto isso acontecer na sua casa quando você larga um tomate, por exemplo, na bancada durante muito tempo. Isso daí também pode acontecer, esse fenômeno acaba acontecendo por causa da temperatura. Quanto mais quente, mais úmido nós temos um local onde a planta está, esse fenômeno pode acabar acontecendo. Então, olhando essas imagens e mesmo achando, né, que essas fotos parecem que a planta está toda infestada por vermes ou ela está se comportando como se fosse possuída por um zumbi, mas na verdade esse fenômeno é um fenômeno relativamente natural, inofensivo para a planta e não afeta realmente a qualidade da fruta. Um dos hormônios que nós temos aí em deficiência nas plantas quando esse processo começa a acontecer é o ácido abscísico.
O ácido abscísico, ou também conhecido como ABA, é um dos hormônios que a planta utiliza quando ela está ligada à fruta, ali ligada ao pé, para que ela seja descartada desse pé. Quando ela é retirada, quando o ácido abscísico faz essa cisão, essa abscisão da planta e ela acaba caindo no chão, ela está livre para que a sua semente possa germinar. Então não precisa ficar com medo dessa planta estranha, desse visual aí meio doido, né? Meio psicodélico quando a gente olha para uma planta desse jeito, que está germinando precocemente, porque esse é um fenômeno que acaba acontecendo comumente, né? Por um desenvolvimento imaturo e precoce aí dessas sementes que estão dentro dessa planta. Pode comer tranquilamente, pode ficar tranquilo que isso daí não vai fazer mal algum, não tem nada a ver com vermes, é o próprio desenvolvimento ali que acabou acontecendo de uma forma diferente, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilha, mostra para alguém que já viu isso daí acontecer, alguém que esqueceu o tomate ali, ó, anos na bancada e não fez a salada para comer, né? Trocou o tomate pelo hambúrguer e o pobre coitado começou a germinar sozinho ali. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no Enem, no vestibular, gabaritar a sua prova de ciência da natureza. Não só. Biologia é para a sua vida.